Bom, vamos lá. Então, boa noite a todos vocês, cursistas, bem-vindos à nossa noite, né, de conversa sobre escrita e reescrita, né, e ensino de análise linguística amparado em textos. Vocês chegaram a dar uma lida nos textos, texto base, nos complementares? Sim, deu tempo ou não deu tempo, gente? Vocês têm que falar porque eu não vejo. Confesso que eu não consegui. Comecei a ler um hoje, mas não consegui concluir. Fechamento de bimestre, escola foi meio puxado. Não vou mentir, não. Hoje que eu consegui um tempo. Mas leu um pouquinho de um. Não consegui. Ah, mas pelo menos leu um pouquinho, né? Já tá bom. Melhor Sim, que... comecei a ler o texto base. Tá certo, ótimo. Bom, gente, eu fiz uma seleção, se vocês chegaram, pelo menos dar uma passada de olho nos três textos, tanto o texto base quanto no texto complementar 1 e 2, eu procurei trazer para vocês textos que a gente pudesse pensar, refletir a respeito do ensino, né, de escrita e de reescrita, a partir também de um processo de análise linguística. E o que eu procurei trazer também foi uma experiência realizada com professores, uma experiência e duas experiências realizadas com alunos, mas alunos de classes distintas, né? Não sei se vocês chegaram a observar isso daí. Porque, como a gente está tratando com professores, eu achei interessante que a gente trouxesse, né, esse artigo que fala desse projeto, né, que foi realizado com os professores da rede de ensino. Apesar de nenhum deles ter acontecido aqui no nosso estado, né, foi a maioria nos estados da região sul-sudeste, né, Paraná. Passou o carro aqui com barulho. Mas são realidades que são pertinentes com a nossa, certo? Então, eu espero que a nossa conversa renda bastante e que sirva como futuro, né, para vocês pensarem também a questão de trabalhar a escrita textual em sala de aula. Vamos lá começar? Bom, esse trecho que eu trouxe aqui para vocês, né, do círculo, né, linguístico de Bakhtin, Voloshinov, né, trata de um dos nossos artigos aí lidos. Então, os autores vão falar o seguinte, que a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas, nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo processo psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui, assim, a realidade fundamental da língua. E aí eu trago essa figurinha aí do Dick, né, que é o H, que é o personagem muito famoso dele. Eu gostaria que vocês comentassem, né, a respeito dessa afirmação aí do ciclo linguístico, né, de Bakhtin, Voloshinov, e a relação que eu faço, né, que eu tento estabelecer entre essa afirmação e a tirinha. Né? O que vocês podem me dizer aí? Que a língua, realmente, a verdadeira substância, não é constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas. De que vocês acham que os autores estão falando quando eles estão tratando de sistema abstrato de forma linguística? Que sistema abstrato seria esse? O que vocês acham? Vocês vão ter que oralizar, tá, gente? Porque eu não vou conseguir ver mensagem, tá? Do jeito que está a minha tela aqui. Eu acho que o sentido abstrato seria as normas gramaticais, estaria voltado um pouco para a questão da gramática normativa? Pode ser também, sim. E o que vocês acham dos grafemas, as letras? Vocês acham que poderia ser também, além das regras da língua, as letras, suas combinações, formando palavras, enunciados?
que vocês me dizem? Opa. Sim, porque os grafemas, os sons, eles não formam sentido, né? O que dá o sentido é a comunicação, interação verbal. Então, colocar como sistema abstrato seria a língua pela língua, por exemplo. Sim, a língua como sistema de signos, né? Exato. Então, para ocorrer uma interação ali, não é só apenas verbalizar palavras, né? Tem que ter todo um sentido, tem um contexto. É isso que o Bakhtin está querendo dizer, acredito. Exatamente, ótimo, ótimo, né? Porque o que ele exatamente vai falar aí através da enunciação, né? Enunciação ou enunciações. É tudo aquilo que a gente tenta, né, veicular por meio da comunicação, como você falou muito bem, é isso mesmo, né? E aí, olha só, na tirinha, né? O garçom pergunta, né, o atendente lá, o que vocês vão querer? E aí o personagem pergunta, o que você tem? Ele responde, tudo o que quiser. Ok, vou querer isso. Vamos começar de novo. Vocês acham que essa figurinha, essa tirinha tem a ver com essa questão do fenômeno social da interação verbal, que se realiza por meio da enunciação? Claro. Como que vocês me explicam isso? O personagem entendeu quando ele fala tudo o que quiser? Ele entendeu, só que ele entendeu não da forma que ele estava querendo passar, né? O garçom estava querendo passar. Então, houve comunicação? Houve. Completa? Não. Eu acredito que a comunicação não foi completa, né, professor? Ela não foi completa. Houve uma falha na comunicação. Sim, sem dúvida. Porque um estava falando de um assunto com uma visão, enquanto o cliente estava com a outra visão do assunto. Exato. Estava em outro assunto, digamos assim, né? Então, a comunicação ela não foi concretizada. Certo, concordo com vocês. Ela não foi concretizada. Houve uma tentativa, né, de comunicação. Houve a tentativa, isso. Mas ela não se realizou, ela não se concretizou. Quando a gente, né, conversa com os filhos, né? O que você quer? Qualquer coisa. Aí eu sempre brinco, né? Qualquer coisa não tem. Bota o nome, né? Do que você quer. Se para comer ou se para beber, porque qualquer coisa não existe, né? Então é alguma coisa bem parecida aí. O que você tem? Tudo que quiser. Então tá bom, vou querer isso daí. Então tá bom, vamos começar tudo de novo. Então, definitivamente não houve, né, gente? Comunicação. Houve enunciação, tanto da parte de um falante quanto da parte do outro, mas não houve comunicação, né? Então, aqui a gente tem como se fossem exemplos de enunciações monológicas isoladas, né? Um falando, o outro falando, mas eles não estão se entendendo. Concordam? Sim. Então, vamos lá para o próximo. Então, olha só, gente, outra afirmação que é bem bakhtiniana, né? O sujeito se constitui na e pela linguagem. E, por conseguinte, a produção de textos, sejam orais ou escritos, implica não apenas na reprodução do já dito, mas na sua reconstrução interna, que tem sua essência na participação do sujeito em situações sociais de uso da linguagem. E aqui eu trago a Mafalda, né, para vocês, que é do Quino, né, uma personagem do Quino, ela conversando com o coleguinha, e ele reclama para ela, né, não dá, por mais que a professora explique, eu não entendo esse negócio de sujeito e predicado. E ela diz, é fácil, Miguelito. Se eu digo, por exemplo, esse lixo enfeia a rua, qual é o sujeito? Aí o Miguelito responde, o prefeito? E aí, o que vocês me dizem? O prefeito se constituiu na e pela linguagem? Ou quem que se constituiu na e pela linguagem aí na tirinha da Mafalda? O que vocês me falam? Aqui acontece a mesma coisa, né? A tentativa da comunicação, mas ela não é totalmente completa. Eles começam parecendo que estão se entendendo, no entanto, parece que cada um vai para um assunto distinto. Isso, o Miguelito, Quando ela fala da gramática, ele fala de pessoas, né? Isso, né? Porque quando ela está falando para ele quem que é o sujeito, né? E aí ele incorpora esse sujeito como uma pessoa física, né?
Não necessariamente o sujeito como parte da oração. Diga, alguém ia falando, desculpa, interrompi. Alguém ia fazer um comentário e eu falei por cima. Era a Cirândia que estava falando também. Ah, tá, ok. Então vamos lá, vamos para o próximo. E aí, gente, olha só. Quando a gente está falando, eu vou só voltar o slide aqui, só para a gente recordar, né? Então, o sujeito, ele se constitui na e pela linguagem, e, por conseguinte, a produção de textos, sejam orais ou escritos. Então, aqui a gente vai pensar nos textos, tanto em termos de oralidade, quanto em termos de escrita, né? Então, porque a gente sabe que também a oralidade, ela vai produzir textos, né? Enquanto eu estou conversando com alguém, estou aqui conversando com vocês, é uma forma também de a gente produzir um texto, só que de maneira oral. Então, essa produção de textos, sejam eles orais ou escritos, ela implica não apenas na reprodução daquilo que já foi dito, mas na reconstrução interna, que tem sua essência na participação do sujeito em situações sociais de uso da linguagem. Então, a gente vai ficar com isso aqui na cabeça, tá? Das situações sociais de uso da linguagem. Por quê? Porque, olha só, vamos pensar aqui um pouquinho, no próximo slide. De acordo com Geraldi, né, a produção textual ela é vista como um ato de interlocução em sala de aula, né? Então, por que Geraldi vai afirmar isso para a gente? Por que a produção textual ela é um ato de interlocução? Porque eu estou tratando aqui com colegas professores, certo? Quando vocês pedem para que os alunos escrevam um texto, seja ele de qualquer gênero, né? Vocês simplesmente falam, escrevam um texto, escrevam, por exemplo, uma mensagem para o Dia das Mães, ou escrevam um bilhete para o seu colega e pronto, acabou? É só isso que vocês fazem? Não. Não. Como é que vocês trabalham a escrita textual em sala? Contextualizando, explicando o gênero. Certo. Vocês conversam com os alunos, pedem exemplos. Se questiona para que aquele gênero textual, para quem. Certo. Então, existe uma condução, não é? Uma condução. Vocês meio que pegam os alunos pela mão, não é? Para poder conduzi-los na escrita do texto. Então, vejam só. Geraldi, ele vai falar para a gente que a escrita, né, ela precisa atender algumas condições. Então, a primeira dela, que seria o quê, né? Se tenha o que dizer. Então, a gente tem que ter algo para dizer. Que se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer, ou seja, um porquê, né? Que se tenha para quem dizer o que se tem a dizer, ou seja, para quem eu escrevo o meu texto, né? Que o locutor se constitua como tal enquanto sujeito que diz o que diz para quem diz, ou seja, tem que ter a voz, né? A voz da pessoa, a voz de quem está escrevendo o texto. E que se escolham estratégias para que todas essas outras opções aconteçam, para que elas se realizem em sala de aula. Que é exatamente o que eu perguntei para vocês, como é que vocês conduzem, né, a escrita textual em sala de aula, né? Como é que isso aí vai ser realizado? Como que vocês trabalham? Então, foi o que eu perguntei, aí vocês me disseram, né? Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Alguém levantou a mão? Sim, fui eu, Luana. Eu confesso que o slide anterior e este agora, eu tenho a percepção seguinte, os meus alunos, muitas vezes, ele tem dificuldade extrema escrita, de escrever. Por quê? Porque não são sujeitos que têm uma percepção pela falta de leitura dos mais diversos assuntos, dos mais diversos questionamentos que são propostos a eles. Então, eu sinto a falta do ser tendo algo para dizer. Se tem o que dizer, a grande maioria não tem. Não tem uma razão, não tem uma razão, por mais assim que a minha aflição em questão é porque a gente
tem, na escola em que eu trabalho, um simulado de redação. No ensino fundamental 2, é desenvolvido um gênero de acordo com o que está sendo trabalhado em sala de aula, e o ensino médio dissertativo argumentativo já preparando, treinando eles para o vestibular. Isso, treinando para o Enem. E assim, grande maioria não tem o que dizer, não tem uma razão para dizer, e acaba que assim, a gente sucinta de todos os modos, leva materiais para ver se desperta curiosidade, para ver se eles absorvem algum conhecimento. E eu confesso que essa produção de texto, o Geraldinho ele traz de uma forma muito assim, o ato de interlocução, ele é muito importante, ele é extremamente importante. Mas será que nessa interlocução a gente está sendo ouvido? Você fala, parece... a gente está sendo assim, o professor ou a Isso, o professor, porque parece que essa cabeça da nossa juventude, ela está tão assim, a mentalidade deles estão tão reduzidas pelo excesso de telas, que são pouquíssimas as coisas que eles conseguem perceber, que eles conseguem filtrar e realmente fixar na mente. Imediatista, né? Exatamente. Eu acredito mais que não é por causa do excesso de telas, assim, eu acho que é porque a escola não é interessante mesmo. Exatamente, é até uma discussão que a gente levanta sempre entre nós professores, assim, eles não veem mais a escola como uma forma de ascender socialmente, uma forma de melhoria de vida, né? Tem inúmeras outras possibilidades. Então, para que ele quer aprender a escrever? Para que ele quer ser um cidadão argumentador? Para que ele quer ser crítico? Infelizmente, a escola tem competido com muitas outras fontes de interesse, né? Exatamente. Até porque eles sabem muita coisa de tecnologia, coisa que a gente talvez nem imagina que existe, que a gente consegue. Eles têm interesse. Quando eles têm interesse, eles conseguem ir muito além do que a gente sabe em questão de... Exatamente. Agora a questão é interesse. A questão é essa, né? Despertar o interesse deles, né? E vocês, deixa eu perguntar uma coisa, você com essa toda seu questionamento, você leva esse seu questionamento para os alunos em sala de aula? Sim, nossa, inúmeras vezes. Muitos já afirmam que estão sobrecarregados. Por exemplo, eu tenho uma turma de segundo ano do ensino médio que anteriormente era uma turma de excelência. E assim, caiu muito o rendimento deles. E eles afirmam que é pela questão dessa nova implantação, tem das trilhas, eles afirmam que estão sobrecarregados, que muitos já trabalham fora e tudo mais. E o que eu percebo é que, devido a esse trabalho, muitos cada vez mais deixam de se preocupar com a escola, com o rendimento escolar. Só que eles querem ser alguma coisa, querem ir para uma universidade. Só que o estudo está cada vez mais defasado, né? Porque eles deixam de prestar atenção numa coisa ali e outra. Você chega em sala de aula, tá aquela situação assim de, para que eu vou estudar isso? Por exemplo, essa semana passada eu levei um artigo científico para a gente fazer a análise e trabalhei uma redação nota 1000, porque já preparando eles, porque a gente tem simulado de redação semana que vem, para eles terem a percepção da estrutura e tudo mais. E, nossa, é desgastante. Eles têm essa noção, mas assim, você dá aquela aula sofrida, puxada, tentando instigar o aluno, um ou outro participa. Seu áudio tá baixo para mim. Um outro aluno participa, mas de mais ou menos 40 alunos, eu tenho aí a participação de 5. Entendo. E é frustrante, né? É, exatamente. E assim, acaba que a gente fica pensando a todo instante. Quais estratégias que eu posso ter para ver se eu desperto esse meu aluno? E às vezes a gente pensa e não chega a alguma conclusão, né? É, exatamente, ainda mais em se tratando de língua portuguesa, né? Que tem grande maioria do alunado tem toda aquela disciplina chata, disciplina a mais necessária e tudo mais. Eu falo, gente, quando vocês conseguirem ter a percepção que a língua portuguesa é a melhor disciplina que existe, que através dela você consegue compreender tudo, todo mundo, vocês vão dar valor. Exatamente. É desse jeito. Há pouco tempo, deve ter o quê? Umas 2 semanas, isso? 2 ou 3 semanas, tem mais que 3 semanas, não. Eu passei um filme para os meus alunos, serão futuros colegas, né? Alunos de letras lá do IF.
do IFG, aqui do Campus Goiânia, chamado Escritores da Liberdade. Vocês conhecem? Sim. 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 Esse filme é fantástico, não é? Esse filme é maravilhoso. Muito bom. Vocês, não sei, talvez seria uma forma de tentar puxar, né, esses alunos para a realidade da importância de sala de aula, né? Não sei, completamente como sugestão, né? Sim, é válido, muito válido. Obrigada. O que você acha? Olha, eu sou totalmente a favor, mas infelizmente a minha escola não permite. Sério? Sério. Eu trabalho numa escola militar e, assim, a política dela é bem fechada. Então, assim, Mas filme é pra... Não. Infelizmente, não. A gente tem um cronograma bem fechado, bem restrito. Ainda mais agora, nessa preparação para SAEGO, preparação para tanta coisa, meu Deus. Confesso que eu não consigo trabalhar metade das coisas que eu gostaria, o que acaba sendo ainda mais frustrante. Tipo assim, eu entendo perfeitamente o lado do meu aluno, porque aquele tradicionalismo exacerbado. Então, assim, muitas vezes a gente tenta trazer algo inovador, algo que vai ter um pouquinho a atenção deles e não nos é permitido, né? E é algo que eles são conscientes. Não é algo que eles não têm ciência, não. Então, assim, é bem... A gente tenta de todas as formas. Tenta levar texto, tenta levar slide, tenta levar Chromebooks para eles mesmos pesquisarem. Faço uma aula dentro de sala de aula, uso os espaços da instituição e vou tentando. Você vai rebolando, né? Isso, exatamente. Já trabalhou contos com eles? Leitura? Não. Tem um livro muito, muito legal. Eu, particularmente, acho, assim, as histórias são maravilhosas. Deixa eu só confirmar aqui o autor, acho que é Marino Colassante. Uma Ideia Toda Azul. Conhece? Uma Ideia Toda Azul. Não conheço. Da Marino Colassante. É um livro pequeno, são contos, né? Contos pequenininhos. De repente, seria uma sugestão para que você pudesse trabalhar com os alunos em sala, porque são histórias muito curtinhas, né? Em sala de aula mesmo você consegue pedir para que eles leiam e acompanhem, talvez seja uma forma, né, de você tentar fazer esse resgate, né, do aluno leitor, né? Sim. De repente, fica aí minha sugestão. E é um livro lindíssimo, porque são histórias, assim, doídas, sabe? Algumas bem doídas. Mas, vou até anotar o nome aqui já anotei. Tem como baixar o PDF dele, não é coisa difícil, não. Você pode até compartilhar o PDF com os alunos, né? Não precisa nem gastar para imprimir ou nada, né? Pode compartilhar por WhatsApp com eles. Não sei como é que é o uso de celular na escola, né? Se eles permitem. Não sei, mas aí, de qualquer forma, você compartilha com eles. Vou bolar uma forma. E às vezes você consegue projetar também, né? Na tela, a partir do sítio. Não, sim. Você pode projetar e compartilhar com eles o arquivo, que nossa, são contos muito bons, muito interessantes. Né? De repente, você resgata aí um ou outro, né? Um de 30 já está valendo. Nossa, e muito. Tem áudio também, de alguns dos textos do livro da Marina, tem áudio também. A própria Marina que narra as histórias, é belíssimo. Ela lançou 2 CDs, assim, bem antigo, mas encontra alguns dos áudios na internet ainda. Oh, que maravilha, eu não sabia, olha aí, ó, tá vendo? Pois é, não, eu vou procurar, assim, vou investigar e vou conseguir, vou trabalhar, porque é incrível o quanto a gente percebe que tem alunos alguns tentando nadar contra a maré e outros que, assim, precisa de um trabalho bem forte para resgatá-los. E a gente muitas vezes tem que resgatar pelo coração, muitas vezes, viu, gente? Sim. Não é por nada, não. Mas vamos lá. Então, assim, foi ótimo, muito bom. Estou gostando dessa troca aqui, isso é importantíssimo, que a ideia exatamente é essa, né? Porque somos colegas, a ideia é compartilhar experiências, né? Sim.
E aí, olha só, quando o Geraldi coloca aqui, né? Então a gente tem o que dizer, o porquê, para quem, né? Que é o locutor, né? A pessoa que escreve, né? Ele se constitua como sujeito daquilo que ele diz, né? Que ele tem o que dizer para alguém, né? Para quem dizer. E aí eu trago essa tirinha aí do lado, né? Vendo o pôr do sol, né? A plaquinha, né? E a pessoa pergunta, o adulto pergunta para ele: quanto você quer pelo pôr do sol? Ele diz: não está vendo, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. E aí, o que é que vocês me dizem desse enunciado aí? Eles estão falando a mesma língua? Não estão. Essa ambiguidade é muito interessante, porque eu já trabalhei essa tirinha com a minha turma de terceira série. Ah, que legal. E ao trabalhar, nós suscitamos a questão do consumismo. Então, assim, como geralmente eu falo para eles, olha, o Armandinho sempre vai ser representatividade de uma criança, a gente sabe que as crianças são observadoras, as crianças são mais singelas. Então, eu sempre peço para os alunos pensarem nas características natas de cada personagem, principalmente das tirinhas. E ao trabalharmos com a ambiguidade do vendo, nós aí chegamos à conclusão, a própria moçada chegou à conclusão de que os adultos acabam vivendo numa visão mais consumista e querem imbuir essa visão mais consumista nas crianças. Então, assim, eu achei muito interessante que, por meio de toda a análise que nós fizemos, tanto uma análise linguística e uma análise contextual, a moçada conseguiu chegar a essa conclusão. Foi muito positivo. Que ótimo, que ótimo. E você percebe que aqui o menino, né, ele se constitui como sujeito? Sim. Não é? É exatamente o que está falando, né? Então, quando a gente se constitui como sujeito, a gente passa a ter alguma coisa para dizer para alguém. Isso é que é o importante, né? E quem sabe, né? Por aí a gente consegue resgatar alguns alunos aí em leitores e futuros escritores, não é isso? Exatamente. Vamos lá para o próximo. Esse slide aqui deu pano para manga. Isso é muito bom. Bom, gente, então aqui a gente vai pensar agora um pouquinho no processo de escrita, né? Que eu sei que eu vou chover no molhado aqui com vocês, mas que é importante a gente fazer essa retomada por conta dos textos, né? Que apontam esse caminho, esse passo a passo aqui para a gente, né? Então, segundo o Santos, o processo de escrita ele vai se dar em 3 etapas, né? Como eu falei para vocês, é chover no molhado porque eu estou falando com colegas. E vocês sabem muito bem, né? O dia a dia de vocês, como é que vocês vão trabalhar essa questão da escrita, né, com os alunos. Então, a primeira coisa realmente é o planejamento, que é a etapa pré-verbal, em que o escritor seleciona tema, define as estratégias para que aquele tema seja bem desenvolvido, organiza o texto que vai ser escrito em função do interlocutor, né, quer dizer, aquele com quem e para quem eu vou falar, e os objetivos propostos, né? Então, alguém pode me dar um exemplo, alguma experiência que vocês tiveram, boa ou não necessariamente boa, né? Ou positiva ou negativa, de uma etapa de planejamento que vocês conseguiram realizar com contento ou que não foi realizada com contento, que vocês falaram assim, olha, não era assim que eu queria. Ou então, não, aconteceu certinho, era bem assim mesmo que eu queria que acontecesse. Vocês podem compartilhar? Tem algum momento aí para compartilhar com a gente? Paula, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, desculpa. O que eu estou pedindo é, assim, para vocês compartilharem algum momento de experiência, alguma experiência que vocês tiverem em sala de aula, nesses momentos aí. Primeiro a gente vai falar do planejamento, depois da textualização, né, do início da escrita, e depois da revisão textual. Se vocês tiveram alguma experiência positiva ou não necessariamente positiva, negativa também, em sala de aula, com esse momento do planejamento, essa etapa que precede a escrita. Olha, é algo que a gente começou a tentar agora, mas eu considero que foi muito proveitoso. A gente faz, como eu mencionei anteriormente, a gente faz os simulados de redação, né, ou seja, dissertativo e argumentativo. Certo. E agora, nesse terceiro bimestre, nós conversamos com a coordenação e decidimos trabalhar 3 temas.
Dentro desses 3 temas, porque eles não sabem, eles não têm acesso a qual será o tema do simulado de redação, porque é surpresa, a gente trabalhou os 3 temas em sala de aula e fomos levantando pontos da estrutura do gênero dissertativo e argumentativo, né? De acordo com cada assunto e de acordo com cada tema. E durante todo esse processo, muitos tiveram a percepção de como deveria estruturar e tudo mais. Só que aos meus olhos, foi mais proveitoso ainda o processo de reescrita. Porque eles fizeram esse simulado de redação, eu fiz a correção, e eu fiquei depois mais ou menos 3 aulas com eles fazendo a reescrita. Porque excelente. Na minha correção, eu pontuei, olha, o seu texto ele não é dissertativo, porque ele não tem uma tese, ele não tem uma contextualização e apresentação das ideias. E assim, eles conseguiram na reescrita, com o meu auxílio, ter essa percepção. Nossa, eu achei muito bom. Tanto que nas minhas aulas dessa semana, eu estou fazendo de outro tema, e agora eu já consegui escolher 3 monitores, mais ou menos em cada turma, que estão auxiliando os demais alunos da turma que têm uma dificuldade maior. Excelente. Então, assim, nossa, eu achei maravilhoso. Porque até então isso não tinha sido realizado, sabe? E assim, é muito lindo. Essa semana eu falei assim, eu ganhei a minha semana de 3 dias. Eu tenho uma aluna assim que ela cresceu muito em questão de produção. E assim, na sala tem uma professora de apoio, né? E eu peguei ali e escolhi 3, né? Aí eu passei as orientações para eles, que eu queria que eles auxiliassem os colegas. E a gente concluiu tudo muito corrido, porque era só uma aula, e bateu o sinal e eu fui embora, né? Sim. Aí a professora de apoio chegou lá me falou, Luana, você não acredita? Eu falei, que? Fulano falou que se sentiu lisonjeado, que ficou tão feliz de você ter escolhido ela para ajudar os outros, e que agora ela entendeu ainda melhor o que ela está errando. Olha só, tá vendo? Quando a gente, né? Quando a gente colabora, a gente já para e repensa, né? O nosso Exatamente. Nossa, eu fiquei assim, eu falo, vale a pena, o quão é importante esse processo de reescrita, de conhecer, de perceber onde que eles estão errando. E muitas vezes a gente não consegue alcançar o nosso aluno com a nossa linguagem, né? Sim. Então, assim, quando eu escolhi ali 3, 4 dentro de uma turma, eu percebi que eles tiveram uma percepção bem melhor daquilo que eu queria passar e que eu não estava conseguindo alcançá-los. Até mesmo porque eles falam a mesma língua, né? Exatamente. Que perfeito. É Luana, né? Isso, Luana Paula. Luana, excelente esse seu comentário, sabe? Porque a minha tese é exatamente sobre esse processo, né, que você está descrevendo aí. Você estava falando, eu estava aqui revivendo a minha tese na minha cabeça, né? É exatamente sobre a importância deste momento que o professor senta e conversa com o aluno sobre o texto dele, ou que o colega senta com o colega e examina o texto um do outro, entendeu? A gente chama isso aí processo de conferência, né? Então, maravilhoso, pode demorar 2, 3 aulas. Aí tem gente que fala assim, mas toma tempo. Sim, é claro que vai tomar tempo, porque normalmente nossas turmas têm o quê? 30 alunos, 40 alunos, né? Em sala? Isso. Então, toma tempo, é lógico que toma tempo, porque é muita gente, mas como você pegou e chamou colegas, né, para auxiliarem, para fazer esse papel também, isso é muito importante. Além de você trabalhar a autoestima do aluno, você está fazendo com que ele escute alguém que fala a mesma língua dele. Então, esse processo aí de revisão, a gente já pulou lá para o final, né? Exatamente. Foi tudo junto. Foi tudo junto e misturado, mas está ótimo, né? A ideia é exatamente essa, é de ver que esse processo de reescrita, ele contribui imensamente para o processo de aprendizado do aluno, até mesmo para que ele se veja como leitor do seu próprio texto, né? Ele perceba que sempre vai ter uma forma de melhorar aquilo que já foi escrito, né? E o que você fez de chamar o colega, né, ou para ser um monitor, né, para te auxiliar ali também, ajuda muito, né? Porque, como eu falei, né? Eu só reforcei a sua fala, né? Eles conversam, eles falam a mesma língua, né? Então, nesse momento, porque tem muito aluno, gente, que acha assim, mas eu não sei nem para mim, eu vou corrigir o do meu colega, não é? Sim. Tem muitos alunos que pensam assim, mas, na verdade, se a gente
pode colaborar com o processo de aprendizagem, né, eu estou também aprendendo. Ao mesmo tempo que eu ensino, eu aprendo. Então, o processo de colaboração é isso, né? É como o Vygotsky falava, né? Eu estou ampliando a minha zona de desenvolvimento proximal. À medida que eu interajo com o outro, né, que eu uso o outro também, que eu estou interagindo com o outro, eu estou ampliando o meu conhecimento, né? Então, como vocês estão vendo aí, ó, a etapa de textualização, que é o caráter verbal, materialização, né, das decisões, vai gerar um texto, e que depois, no processo de revisão, a leitura crítica desse material vai permitir adequações, né? E que, nesse momento das adequações, o escritor, né, vamos chamar o aluno aí de escritor, né, a pessoa que está escrevendo o texto, né, o escritor, ele tem esse momento de revelação, né, de se identificar e de se perceber, né, como uma pessoa que tem alguma coisa a dizer, né, e para quem, né, dizer e por que dizer. Então, a gente volta lá no slide anterior, né, que como quando o Geraldi fala, né, que ele tem o que dizer, um porquê, a pessoa para quem, né, ele vai ter um interlocutor, e que ele se constitua como sujeito, certo? Exato. Ok, vamos lá para o próximo. Bom, gente, agora aqui nós vamos parar e analisar um pouquinho os textos, né, os artigos que eu compartilhei com vocês. Né? Se vocês tiveram oportunidade, pelo menos de passar o olho, vocês vão ver, né? Aqui eu trago a comparação dos dois lá primeiros, né? Um que é a reescrita como instrumento de desenvolvimento da escrita, que foi a experiência realizada com professores, e a gente compara com o que foi realizado com alunos do 7º ano de fundamental, com o texto, análise linguística e reescrita textual, articulando encaminhamentos. Então, eu fiz questão da gente trazer aqui esses dois artigos para que vocês comparassem, né, me dissessem um pouquinho como que seria, né, no caso aqui, o primeiro artigo, né, da experiência com os professores, né, vocês, colegas, né, professores, vocês se veriam como participantes de um projeto desse, ou seja, em uma oficina com discussões que levassem, né, teoria e prática, né, levassem à prática, para que vocês também, como professores, sentissem a experiência de trabalhar a escrita e a reescrita textual. Vocês já tiveram a oportunidade de participar de alguma experiência dessa, ou não, ou vocês gostariam? Me diga aí, o que vocês podem me dizer a respeito? Não, eu nunca participei. Eu estou tentando fazer. Fala para mim o nome. Odileia. Odileia, ok. Eu estou tentando fazer isso na residência. Uhum. E assim, parece que é a primeira vez que eles estão tendo contato com essa reescrita. Eles ficam com preguiça. Pelo que eu percebi, de reescrever, de sentar, de pensar o texto. Sim, porque eles estão acostumados a fazer a lista, responder, ganhar o visto, né? Pronto, né? Acabou a produção. Aí, agora que eu passei a produção, aí eles têm a produção, né, em sala, e aí eles me entregavam, e aí eu conversava com a pessoa. Sim. E aí, apontando, né, que ela deve melhorar, só que aí eles sentavam assim e ficavam assim, eu já fiz. Eu falei, não, agora você vai reescrever. Eu falei assim, nem professora, reescrever? Já fiz. Aí não entende, né, que a reescrita faz parte ainda da produção. Da produção. Talvez, Odileia, uma coisa interessante que pudesse ser feita é a troca de texto. Um colega lê o texto do outro. O que você acha? É que eles ainda pensam que eles não conseguem corrigir o próprio texto imaginando o outro. Então, eu percebo que eles têm a autoestima muito baixa, mas assim, eu posso sim fazer isso. Vai que talvez nesse movimento eles até pensem que são capazes, né?
Sim, sim, exato. Né? Talvez, no primeiro momento, seja interessante você perguntar com quem eles gostariam de trocar o texto, quem que eles gostariam que lesse o texto deles, entendeu? Né? E ao invés de escolher aleatoriamente, porque quando você está numa turma que você conhece, né, os alunos, você sabe, assim, normalmente, né, os grupinhos, quem se dá bem com quem, né, ok, mas deixar talvez a critério deles, né, escolher quem você gostaria que lesse seu texto, né, mas nem fala em correção, não, só lê a princípio. E aí depois, qual comentário que você faria, né? Qual comentário você faria para melhorar o texto do seu colega, né? Para aprimorar, talvez nem tanto melhorar, né? Mas para aprimorar o texto do seu colega. De repente, e aí ir levando, né? Nesse texto aí da experiência com os professores, eu não sei se vocês chegaram até a ler toda a parte, né? Que vai mostrando essa experiência, né? Dessas oficinas, né? Que aconteceram. Foram feitos vários encontros, né? E os professores, né, tinham que trabalhar com o gênero textual resumo, né? Foi passado um texto para eles um resumo em que eles tinham que fazer um levantamento, né, das ideias principais daquele resumo e tal, papapá. E refazer um resumo. E foram feitas 2 versões. Teve a primeira. E aí, os professores que trabalharam, né, com essas questões teórico-práticas levavam questionamentos para os professores, né, participantes da oficina, e questionavam, né, olha, nesse trecho aqui, quais que seriam os aspectos essenciais e quais seriam os apêndices, né? Ou seja, o que você poderia retirar de informação aqui que não seria, que seria, ok, deixaria o texto enxuto, mas com a ideia completa, entendeu? E aí, mesmo os professores tiveram um pouco de dificuldade, né, para poder observar da primeira vez quais seriam os termos de apêndice, né, aqueles que poderiam ser retirados do texto, mas numa segunda versão eles conseguiram, né, atingir o objetivo. Mas é claro que houve questões teóricas, né, que ampararam essas discussões também. Então, foi um projeto que foi sendo encaminhado, né? E, ao final, os professores conseguiram, né, reescrever os seus resumos a contento, né? Não sei se vocês chegaram a observar, ler o artigo todo, mas eu achei muito interessante pelo fato de ser um projeto realizado com professores, porque a gente só pensa no aluno, né? O tempo inteiro. O que eu vou fazer com o meu aluno? O que eu vou fazer com o meu aluno? É claro, óbvio, né? Porque a gente está em sala de aula, a gente quer dar o melhor e quer resultados. Diga, quem levantou a mão? Eu, a Mila, depois Letícia, né? Ok. Sobre a minha prática, não sei se a senhora quer concluir, eu aguardo qualquer coisa. Você, não, pode falar você, tem esse negócio de senhora, não. Não, então, pode falar. Desde o ano passado, a escola na qual eu trabalho, ela teve uma mudança no modelo de estrutural e tornou-se um CPI de 7 horas. E nesse CPI de 7 horas, a gente tem uma programação de ter, no mínimo, 3 propostas de dissertação e 3 propostas reescritas. E para mim, desde o ano passado, tem sido algo assim muito desafiador, alguns momentos frustrante, porque, por exemplo, no primeiro momento, nós criamos uma legenda para o texto dissertativo, modelo da redação do Enem, e aí, por meio dessa legenda, a gente ia identificando e fazendo as pontuações para que o aluno corrigisse. Certo. E aí, em alguns momentos, mesmo fazendo legenda, ou para ficar mais fácil, escrevendo, circulando erros, sejam erros ortográficos ou erro de estruturação sintática, ou até mesmo de ideias, quando a gente pegava a escrita vinha com os mesmos erros, sabe? Entendi. E a gente falava, não sei o que tem que fazer, será que tem que fazer uma terceira reescrita? E a gente já vai ficando exausto, porque assim, corrigir dissertação não é fácil, né? Então a gente corrige em média de cerca de 125 alunos, né, por quinzena, e em massa reescrita. Então, assim, acaba sendo um trabalho muito exaustivo. Então, nesse ano, eu comecei a fazer de algumas formas diferentes. Em um primeiro momento, nós fizemos a reescrita de forma coletiva. Então, pensando na estrutura, pensando nas problemáticas, a argumentação, e aí nós fomos criando, junto com os alunos, o passo a passo de cada parte da redação. Para alguns alunos foi ótimo, eles tiveram um avanço ou da percepção e já puderam ter melhoria na escrita. Para outros, foi a mesma coisa que nada. Depois, assim, aí a ideia foi, vamos fazer em duplas, então, um vai auxiliando o outro e corrigindo o outro. Aí já tivemos um pouquinho mais de avanço. Aí, por fim, o que eu fiz? Eu
peguei um modelo, né, que eles costumam muitas vezes indicar um modelo de estrutura, só para o aluno colocando as ideias, e repassei para os meninos. Então, o que acontece? Nós conseguimos, alguns alunos conseguiram, mas ainda assim, outros alunos não conseguiram nem conseguir chegar à estrutura. Então, assim, eu sei que essa produção é muito importante, mas em alguns momentos parece que os recursos vão ficando escassos, parece que as estratégias não vão conseguindo chegar a todas as necessidades que os alunos tenham. Então, a gente cansa de se reinventar, não é? Exatamente. Assim, eu também, enquanto estudante, né, porque sempre estou estudando, pensando em alguma coisa, eu sei como é difícil escrever, às vezes como é difícil adequar a estrutura, esse processo de escrita não é fácil, e eu tenho tentado trazer isso para eles também, para que eles percebam que é um processo, né? Porque se não tem inspiração, tem até um autor que fala que a escrita é 1% inspiração e 99% transpiração. Transpiração, tem que ter um suor mesmo, tem que fazer. Então, assim, às vezes, fazer com que eles entendam esse processo e aí vão trazendo alguns outros textos para eles tentarem pensar que todo escritor já é renomado, ele passou por esse processo, eles também precisam passar por isso. É um caminho bem árduo, mas nós seguimos tentando. Sim, a gente segue tentando, com certeza. Não pode desistir, mas realmente não é fácil, né? Você ter um volume tão alto de textos, né? De produção textual para você corrigir, não é fácil mesmo. Agora, realmente, a gente segue se reinventando, porque, como você falou, tentando a correção em pares, né? Um colega tenta a correção em sala de aula para que eles, né? Você falando, né? Os tópicos para... A gente vai passar por um checklist daqui a pouco, e que a gente vai comentar um pouco, que talvez possa até te ajudar nesse sentido, tá? Mais alguém tinha levantado a mão? Eu, Letícia. Diga, Letícia. Amila, é muito bom você ter comentado antes, porque eu venho passando por esse mesmo problema, né? Então, lá na escola em que eu trabalho também, a gente tem um projeto que chama Produção de Escrita Permanente, né? O intuito dele é que a gente volte, que os alunos produzam a cada 15 dias um gênero que eles já estudaram em anos anteriores. Então, para não esquecer, né? Então, para continuar nessa produção desse gênero que já foi aprendido, que é diferente do gênero de foco do trimestre, do semestre, da série em que ele está. E a gente criou também legenda por cor, né? Então, eu entrego o texto todo colorido e para a reescrita, eles devem sentar juntos, então em duplas ou em trios, porque eles fazem os checks. Então, poxa, você resolveu? Por que ela pintou de amarelo? Você resolveu isso aqui que estava pintado de amarelo e esse que estava pintado de laranja? O que isso significa? Então, eles fazem essa verificação antes da reescrita. Então, eles vão discutir os problemas em pares, né, das cores, e depois eles vão produzir, mas a gente brinca que eles dormem no texto. Então, numa aula, eles vão discutir os problemas, produzir um rascunho, né? Vão dormir esse texto e depois eles produzem a reescrita, a segunda versão, que é a versão que eles vão entregar da reescrita. Então, isso é bem legal. Eu também achei importante você falar, Mila, que você faz essa correção em conjunto, né, com a sala toda. Isso é bem legal, acho que de explicar a estrutura novamente, retomar, né. Agora, sobre a experiência como professor, eu achei bem interessante, porque isso podia acontecer na formação dos professores, não só de língua portuguesa, né, mas de professores que trabalham com a língua portuguesa. Um professor de história, um professor de geografia, um professor de ciências, né. Acho que seria bacana realizar essas oficinas talvez não com discussões tão teóricas assim, né, porque não é de domínio daquela matéria, mas de produção em si, né, porque os professores também precisam voltar a escrever e não ficar, acho que uma coisa muito importante é que não fique só com um professor de português essa exigência de uma boa escrita, né? A responsabilidade cai sempre sobre a gente. Né? Exatamente, até porque todo mundo precisa, para você responder uma questão de história, uma questão de geografia, de ciência,
precisa ter uma resposta concisa, completa. Então, o texto, né, seria muito legal se essa experiência com os professores acontecessem com outros professores integrada, né? Também. Exatamente, perfeita a sua colocação. E eu gostei muito da ideia da legenda, viu? Das cores, né? Cada cor representando, facilita e mostra, né? Deixa mais visual, né, para o aluno. Fica bem visual. E o que a gente faz é construir com os alunos, no começo do ano, uma tabela do que significa essas cores. Então, por exemplo, os aspectos normativos são sempre pintados de amarelo. E aí eles vão colocando o que é que tem dentro dos aspectos normativos que podem ser um problema. Então, a gente vai listando e essa tabela está disponível em cada uma das salas. Porque eles vão olhar para isso e vão investigar, né? Porque eu também sentia que eu escrevia muito, então, fulano, veja bem, no segundo parágrafo, você... E aí o texto voltava, ninguém lia, obviamente, porque ninguém vai ler. A Bíblia que eu escrevi, obviamente, ninguém vai ler. E aí eu parei de escrever. Então, a gente só deixa agora com as cores, porque eles vão atrás desse problema. Beleza, então a Letícia pintou aqui de vermelho, vermelho é coesão e coerência. O que será que pode ter errado, né? O que eu posso ter errado em relação a isso? Então, eles vão procurar essa tabela que está disponível e conversar em pares, porque também, às vezes, não está claro para um o que poderia ser feito, ou para outro. Mas o outro ajuda, né? E você está proporcionando autonomia para os seus alunos, né? Isso é importantíssimo. Importantíssimo, né? Você está fazendo com que ele seja sujeito do seu próprio processo corretivo, né? Sim. Excelente, excelente. Você está trabalhando a autonomia deles, maravilhoso, né? Que é o que aconteceu aqui com o outro artigo, né? A análise linguística, que foi a experiência com os alunos do 7º ano. A professora escolheu o gênero causo, e aí fez aquele trabalho que a gente falou aqui anteriormente, no planejamento, né, a etapa pré-verbal, né, para depois fazer a textualização com a revisão. Então, ela começa, como era um gênero causo, então a oralidade é extremamente importante nesse gênero, né? Então, foi trabalhar o causo, o que era a característica do causo, se alguém conhecia uma outra história, né? Foi trabalhado leitura, e aí sim, para poder chegar no processo de escrita e depois reescrita, né? Com atividades que envolviam análise linguística e que os alunos acabaram produzindo 3 versões do mesmo texto. É claro, gente, que vocês vão ver depois, quando vocês lerem, né, por completo o artigo, se é que não já leram, esses textos, alguns textos continuaram tendo alguns problemas, né? Como vocês falaram aí. Não é que porque vai ter uma reescrita, uma primeira, uma segunda, uma terceira versão, que o texto depois vai ser perfeito, né? A gente sabe que não. Mas tem muito texto que acaba melhorando, e muito, né? Se a gente conseguir melhorar pelo menos 50%, 40%, 50% do texto, já foi um ganho, né? Muito grande. E aí, onde eu quero chegar, é exatamente esse aqui, né? Que eu falei que talvez pudesse auxiliar vocês, que é o que vocês acabaram de contar aí, a experiência, né, de desenvolvimento da legenda, né? Que é a tabela diagnóstica desenvolvida por essa professora pesquisadora, Terezinha Costa Rives, né? Que tem esse artigo, lógico, depois eu vou postar, né, o PowerPoint lá no Moodle, que aí vocês podem até baixar esse artigo, que é bem interessante, que é a escrita dela, né, sobre essa tabela diagnóstica, que é isso aqui, gente. Ela faz junto com os colegas, né, dela, eles estabeleceram uma tabela, assim como vocês fizeram com os alunos, né? Critérios de análise linguístico-discursiva. Isso aqui foi uma tabela diagnóstica que foi elaborada para os 2º e 3º anos do fundamental. E aí eles vão marcar com X o nome dos alunos, né? Escreve na tabela, e aí com X os aspectos que não foram dominados pelos alunos naquele texto, né? Especificamente. E aí ela faz uma divisão em 3 etapas. A primeira é em relação ao gênero, né? Ao gênero escolhido. Então, tem lá os critérios, né? O 1.1 atende à necessidade de interação estabelecida, ou seja, né? Quem, para quem, o que, quando, onde, né? Então, todos aqueles tópicos que a gente viu lá no Geraldinho, né? Antes, né? Dentro do contexto de produção. O gênero está adequado à esfera de circulação, né? Quer dizer,
é uma literatura, está dentro da parte de literatura, está dentro de produção científica, né? Qual que é a esfera que foi solicitada e aquele texto atende a essa esfera? Ele está adequado ao suporte físico de circulação, ou seja, é um texto que vai ser publicado, a ideia é para que seja publicado em jornal, é uma revista, para ser um artigo de um livro, é um blog, é um e-mail, entenderam? Ele está abrangendo satisfatoriamente o tema, atende ao formato do gênero, né? É claro que isso tudo vai ter sido trabalhado anteriormente, né? Para que os alunos consigam produzir adequadamente. O item 1.6 expressa tentativas de domínio de capacidade de linguagem que o gênero requer, né? Ou seja, né, qual que é a tipologia, se é uma narração, se é argumentação, né, se é uma descrição, etc, etc. Aqui eu estou passando mais rápido, gente, mas é só para pontuar essa tabela que eu achei muito interessante, tá? No texto em si, o texto apresenta clareza, coerência, tem uma progressão discursiva, o grau de informatividade é adequado, né? Apresenta ideias contraditórias, então tem a ver também, né, com clareza, com coerência. Os mecanismos de coesão, né, referencial, sequencial, né, estão sendo utilizados corretamente. A variante linguística selecionada é adequada à situação, ou seja, qual que é o português, né? Qual é a língua portuguesa que o aluno está usando naquele momento ali, naquele texto. Faz uso de circunstanciadores de tempo, de lugar, de modo, né? No caso do texto predominantemente narrativo, isso aqui vai variando de acordo, né, com a tipologia. Aproxima-se do emprego adequado dos verbos, pessoa, modo, tempo. Também concordância verbal, concordância nominal, emprega adequadamente sinais de pontuação, faz tentativa de uso dos parágrafos. Então, vocês estão vendo aqui na parte do texto, vai bem para a questão da análise linguística mesmo, né? E também o item 3, os aspectos ortográficos. Emprega adequadamente letra maiúscula, o traçado é legível, né? A escrita, como que é a escrita desse aluno? Escreve adequadamente palavras com sílabas complexas. É claro, gente, que aqui ele está pensando em segundo e terceiro ano, né? Lá do fundamental. Apresenta relações entre fonema e grafema, som e letra, né? Com correspondência cruzada ou arbitrária, né? Ou seja, aquelas confusões com C, com cedilha, com S, com G e J, né? O M com A ou tio, e por aí vai. Apresenta segmentação adequada das palavras, ou seja, né, separa adequadamente, tem problema com hipercorreção, né, ou você vai olhar o texto e vai achar que aquela palavra que estava correta, que ele escreveu, não, isso aqui está errado, mas estava certo, né, e por aí vai. A acentuação utilizada é adequada, né, então, essa tabela auxilia aí, né, de sobremaneira o momento de correção, né, para o professor. Então, de repente, pode até ser adaptada, né, para as séries que vocês trabalham aí. É só uma sugestão, ok? Ok. Ok, podemos passar. Então, aqui realmente a minha lida foi bem rápida, mas é só para que vocês tenham acesso a essa tabela que eu achei bem interessante e que ela reaparece em outros artigos aí também, tá bom? Certinho. Certinho, beleza. E aí, no próximo artigo, que é o outro texto, né, que a gente colocou lá para vocês como texto complementar, que é o artigo para reescrever para escrever com qualidade, que é um artigo que foi retirado da revista Nova Escola. Na verdade, é um relato de experiência, né, de uma professora com a sua turma de quarto ano, ao longo de 4 meses, né, a partir da leitura do gênero Contos de Aventura. Eu achei muito interessante essa experiência, né, da professora Renata, porque ela vai trabalhar exatamente, né, essa questão da criação do repertório, né, quando vai trabalhar contos de aventura, quais foram os contos que ela trabalhou, né, Aladim, Lâmpada Maravilhosa, Alibabá, Simbal Marujo. Ela fez um levantamento das características do gênero, né, desse gênero com os alunos, eles fizeram leitura em grupo, fizeram reconto das histórias, né, que eles leram. Muitos textos foram produzidos a 4 mãos, quer dizer, um coleguinha escreveu junto com o outro, né, um ajudando, um auxiliando. E o último passo foi a escrita individual. Depois que ela trabalhou com o grupo, né, com a sala de aula, né, com duplas e tudo mais, o último passo foi a escrita individual a partir da releitura que ela fez de Simbal Marujo, né? Eu não sei, alguém chegou a ler esse texto, gente? Sim, não?
Eu acho que não. Está todo mundo calado? Bom, estão mandando no chat. Ah, tá. É porque eu não estou tendo acesso, gente. Por isso que eu falei, vocês têm que falar para mim, eu não estou vendo. Porque a minha tela está toda ocupada, entendeu? Leiam aí para mim do chat. Leu? Ah, certinho, obrigada. E aí, gente, quando vocês tiverem um tempinho, eu gostaria muito que vocês lessem, viu? É rapidinho, é um texto bem curto, é um artigo bem rápido, realmente é um relato de experiência, e aí tem fotos da professora com a turma, né? Tem foto dos textos que eles produziram. É um artigo bem gostoso de ler mesmo, e foi uma experiência bem legal para quem está trabalhando também com as primeiras fases, né, de fundamental. O primeiro ciclo também é uma experiência legal, né, e que eu achei importante compartilhar com vocês. E aqui eu trago algumas perguntas, agora vocês também vão me dizer, tá? O que significa para você escrever um texto? Para você, professor, é um processo difícil, é um processo tranquilo, é um processo angustiante? O que vocês me dizem dessa primeira pergunta? Eu acho que depende do texto, né? Eu estava pensando nessas perguntas e aí eu disse que eu acho que a minha resposta depende do texto, né? Acho que como estudante, durante a faculdade, eu achei um processo um pouco maçante, né? Essa parte da obrigatoriedade, da revisão, porque é uma parte difícil. Eu sempre falo para os meus alunos também do ensino fundamental que não é fácil, né? Escrever um texto, dormir esse texto, revisar. Então, é um processo árduo, mas é um processo significante, é um processo gostoso no final, assim, você olhar para o texto e dizer, caramba, fui eu que escrevi, né? Eles ficam muito, muito felizes, mas acho que para mim, depende. É um processo difícil para algumas coisas, mas quando é um texto que eu gostaria de escrever, que não é um texto obrigatório, eu acho que é um pouco mais tranquilo. Certo. Tem mãos levantando aí. Olha, eu confesso que também acho um processo bem difícil, porque a gente lida com muitas coisas, e como a colega mesmo elencou, eu acho que o escrever ele depende muito também de questão de maturidade. Nossa, eu tinha muita dificuldade, tanto que eu vejo hoje os textos assim que eu escrevi durante a faculdade, até mesmo meu artigo de conclusão do curso, eu penso assim, nossa, mas realmente eu escrevi isso aqui. Assim, hoje eu sei elencar inúmeros defeitos ali que naquele momento para mim estava perfeito. Então, assim, eu tento passar isso pro meu aluno também, que é um processo de construção. Sim. Por isso que muitas vezes eu falo para eles que o que eles escrevem, igual eu lido com turmas de 7º ano e de 1º e 2º ano do ensino médio. Então, assim, eles já não escrevem mais como escreviam, mas também não escrevem tão bem como deveriam. Porque, exatamente, porque está passando, eles estão amadurecendo e é necessário esse amadurecimento, porque realmente é um processo de construção. Perfeito. Mas que é cansativo, é extremamente. E às vezes desafiador. Sim, muito, muito. Mais alguém levantou a mão? Sim, bom. Para mim, eu fico pensando que o processo de escrita parece uma metamorfose. Porque, assim, tem um momento que eu fico super empolgada para escrever e vai depender muito do gênero, mas eu pensar no gênero acadêmico, no texto acadêmico, que é o texto que exige um pouco mais de nós, né? Sim. Então, assim, para mim, significa que eu vou estar mostrando um pouco do que eu sou. Então, todo texto, para mim, querendo ou não, ele vai mostrar uma parcela daquilo que eu sou, ele vai materializar, de certa forma, o pensamento. Então, eu passo por várias fases. Então, eu tenho a fase de que eu estou super empolgada, eu tenho a fase de que as ideias borbulham na cabeça, eu começo a escrever, depois eu leio, parece que não está bom e volto. Então, assim, vai ser no processo. Mas, ao final, eu falo, nossa, saiu isso mesmo. E, às vezes, eu tenho uma ideia e depois eu finalizo essa ideia, não é nada do que eu tinha pensado. Eu gosto muito desse processo. Eu acho o processo de escrita um processo muito edificante. Para mim, é uma construção mesmo. Igual a colega falou, é uma construção não só do texto, mas eu acho que é a construção enquanto nós, como seres sociais. Então,
para mim, assim, Exato, o processo de metamorfoses é difícil, não é fácil, e eu às vezes levo algum texto que eu escrevi para os meus alunos e falo para eles, olha, teve um momento que eu tive que parar para poder pensar e fiquei com raiva do texto, só fui falar com esse texto no outro dia, porque eu não queria mais falar com ele naquele dia. Então, só o dia que eu voltei para ele, e assim que eu voltei, eu pude rever o que eu tinha escrito e inserir outras informações. É igual que a colega falou, dormir o texto, né? Literalmente. Exato. Isso mesmo, muito bem. E aí, gente, na próxima pergunta, o professor deve ser sempre o responsável, apesar que eu acho que vocês já responderam aqui um pouco também. O professor deve ser sempre o responsável pelo processo de correção textual? Ou seja, é possível desmistificar as relações de poder dentro da sala de aula? A gente meio que já conversou um pouquinho sobre isso, mas eu queria ouvir mais um pouco. E automaticamente o terceiro, né? A terceira pergunta, qual o papel do professor durante o processo de escrita e reescrita? Eu acho, bom, vou pegar a minha experiência do meu papel enquanto eu vou auxiliar os alunos a escrever o texto dissertativo, que é o que está mais borbulhante. Certo. O que acontece? Eu atuo como uma mediadora, porque eu fico instigando os alunos a pensar em determinadas problemáticas, e a partir do que eles vão falando, eu vou norteando alguns pensamentos. Às vezes eles têm uma ideia similar à outra, então eu fico, não, mas espera aí, se você falou de discriminação, de certo modo está relacionado à xenofobia, né? Porque às vezes sai uma relação de sinônimo. Então eu atuo como uma mediadora. Eu acredito que o professor, durante esse processo de escrita, durante esse processo de reescrita, eu acredito que ele atue como mediador, aproveitando aquilo que o aluno pensou, aproveitando aquela sinceridade do aluno, e o que ele sabe, para tentar fazer com que ele avance um pouco mais. E o aluno, ele sempre tem alguma coisa a dizer, gente. Por mais que ele fale que ele não tem, ele não se vê naquele lugar como interlocutor, mas ele sempre tem algo a dizer sobre alguma coisa, né? Não necessariamente, às vezes, sobre aquele gênero, mas de uma outra forma, né? De uma maneira diferente, né? O que a gente... sou eu, Letícia, de novo. O que a gente também faz, que é um processo muito legal lá na escola, é que os alunos do 7º ano tem um momento em que eles auxiliam os alunos do 6º ano a escrever um relato pessoal, até porque eles já passaram por isso. Então, é como se fosse uma oficina em que o 6º vai até o 7º ano, né? Eles combinam horários, e aí um senta do lado do outro, e o aluno do 7º ano faz esse papel de mediador, né? Da pessoa que já esteve nesse lugar. Então, olha, quando eu fui escrever meu relato, eu fiquei com muita dificuldade, de fato, de conseguir usar linguagem descritiva, uma linguagem mais subjetiva, e eles vão conversando sobre isso, e acredito que é tão bonito, porque a gente ouve os alunos falando assim, nossa, eu nem sabia que eu sabia ensinar. Eu não sabia que eu podia fazer esse tipo de coisa, que eu podia ajudar alguém do 6º ano a escrever um texto melhor. Então, eles se sentem mais empoderados também desse processo de escrita deles, né? Então, desmistificar a relação de poder dentro da sala de aula, quando você tira o poder do professor, assim, né? Só do professor, eu acho que eles têm muito a ganhar. Então, é lógico que para uma escola que tem muito mais gente, que os horários são difíceis, né, de conseguir auxiliar. Isso que eu ia te perguntar, se é no horário de aula, se é em contraturno. Então, é no horário de aula, a gente pega... combinar, né, o horário de aula, né? Porque a professora do 7º é diferente da professora do 6º, então, às vezes, elas se encontram, e aí a gente aproveita para fazer essas oficinas oficinas de escrita, oficinas de gramática, né, de orientação. Então, dá para fazer com que isso aconteça. Eu vou entrar em contato com a diretora do colégio, porque para saber se a gente pode compartilhar as outras informações, tem uns vídeos super legais, uns relatos de os alunos dizendo exatamente isso, nossa, foi muito legal que o fulano me ajudou, porque eu não estava entendendo nada do que a professora estava explicando, e aí ele veio e me explicou e eu entendi. Esse tipo de coisa. Se puder compartilhar, muito bom. Sim. Ótimo. Obrigada.
E aí, gente, nessa última pergunta desse slide, né? Como que a reescrita pode ser assumida como uma atividade inerente ao processo de escrita textual? Até falando em cima do comentário que a Odileia fez, né? Que alguns alunos têm preguiça, né, de reescrever o texto. Mas vocês acham que o processo de reescrita é inerente ao processo de escrita textual? Reescrever faz parte do escrever? Eu acho que sim, porque não tem jeito, assim, são visões diferentes que você vai tendo. Então, é igual a colega falou, nossa, fui eu que escrevi isso mesmo? Então, eu acho que é necessário essa volta ao texto, é necessário esse analisar o que você escreveu para ter certeza se era aquilo mesmo. Eu acredito que seja inerente, sim. Ai, que bom, que bom, que bom. Então, vamos lá para o próximo. Gente, e aí? Como melhorar a relação do aluno e do professor por meio da atividade reescrita do texto, né? De modo que o aluno não ache, de novo, chato, lá vem, de novo, vou reescrever, já escrevi, não tem mais nada para fazer. Tem como dar uma cutucada aí no aluno? Nossa, acho que essa é a questão mais difícil, talvez. De convencê-lo que esse processo... Acho que talvez essa coisa de trazer outros colegas, talvez mais velhos, né? Porque quando não é o professor que está falando, são os colegas, talvez funcione melhor, né? De que a reescrita vai ajudar, que a reescrita faz parte do processo, mas não sei. É de fato uma questão... Eu não consigo nem... não consigo pensar numa maneira, a não ser a obrigatoriedade, né? Mas essa forma que vocês falaram aí, essa experiência, né, que a colega citou aí, dos alunos da 7ª série auxiliarem os da 6ª, eu acho isso interessantíssima, né? Só aí já tem uma melhoria, um ganho enorme na relação professor-aluno, né? Porque tira, né, a responsabilidade toda, né, toda a carga, né, a responsabilidade do professor e compartilha com o aluno, é aquilo que eu falei para vocês estão dando autonomia, né, para o aluno, para ele se ver como escritor também e como revisor, né, do texto do colega. Isso é muito importante. Eu acho que só aí vocês já responderam, sim, com certeza, essa melhora na relação do aluno e do professor, né, porque tira essa obrigatoriedade só das costas do professor, sem dúvida. E aqui, essa pergunta eu vou deixar para que vocês pensem, depois que vocês lerem, tá, os 3 artigos, como que vocês avaliam a experiência de escrita e reescrita apresentadas nos artigos, né, tomados como base e os outros como complementares, tá? Isso aí eu vou deixar para vocês pensarem, refletirem sobre os artigos depois de terem lido com mais calma os textos. Vocês podem aproveitar amanhã o dia inteiro, né? Tem quinta-feira o feriado o dia todo, tem sábado à noite para ler esses artigos, né? Eu sempre brinco com meus alunos, sábado à noite não vai fazer nada mesmo? Vamos estudar, vamos ler. Estou brincando, gente. Descansar e descansar, viu? Mas a hora que vocês tiverem um tempinho, aí vocês leiam com mais calma e pensem um pouquinho sobre essas experiências, tá? Que eu compartilhei com vocês a partir desses 3 artigos, certo? E essa próxima pergunta a gente já discutiu, né, ao longo da nossa conversa hoje. Comente sobre alguma experiência que você teve como aluna ou como professor com o processo de escrita e reescrita. Essa aqui eu vou pular porque a gente já falou, né, vocês já compartilharam várias das experiências aí que foram muito importantes. E, ao mesmo tempo, alguns já trouxeram alguns aspectos positivos e negativos desse processo de escrita e reescrita textual. Mas vocês gostariam de fazer mais algum comentário de aspectos positivos e negativos? Professora, e eu acho que é um processo contínuo, porque, assim, é muito difícil, por exemplo, de um ano só, se não for um projeto da escola, eu acho que a escola tem que assumir uma postura de que, olha, nós fazemos assim, dessa forma. Porque a gente sabe que é cansativo, e é cansativo tanto para nós, enquanto professores, e para os alunos, enquanto estudantes. Ter que reescrever de novo um texto, da mesma forma, corrigindo os erros. Então, é um processo difícil. Então, acredito que a gente começar a construir com eles, que isso é um processo. É assim que a gente vai aprender, é assim que a gente vai melhorar,
Primeiro, essa conscientização e dessa permanência, né, dessa convicção, dessa constância, eu acredito que, assim, os alunos, por exemplo, eu acredito que com a colega que mencionou, com os meninos do sexto, do sétimo, ajuda os meninos do sexto, e acredito que, assim, consequentemente, os outros alunos vão tendo essa prática de escrita e reescrita, quando chegar no ensino médio vai ser algo tão natural que, se eles não fizerem essa reescrita, eles já vão achar estranho, né? Que eles talvez até vão... Por exemplo, eu conto muito isso com meus alunos. Nossa, mas eu não dou conta, eu não faço rascunho. Então, eu escrevia com rascunho, a maioria já não faz rascunho, já vai direto para a primeira parte. Mas eu sempre, na minha época, fazia um rascunho. Por quê? Porque eles já foram perdendo essa questão. Não, vou escrever primeiro, vou ler o que eu escrevi, depois vou escrever. Então, eu acho que é um processo. Eu acho que nós, enquanto professores de língua portuguesa, eu acho que a escola também, que vai encarar a leitura e a escrita e reescrita como um processo inerente portuguesa, eu acho que a partir do momento que assumir essa postura, acho que vai ser muito bom. E eu vi a colega Lidiane no chat, ela falou que, nossa, mas como é que a gente faz? Porque a gente tem Saego, a gente tem Saeb, a gente tem Enem. Tem tanta coisa, né? Exato. Então, assim, vão surgir, eu sei que são questões de políticas públicas, eu sei que tudo faz parte do processo, mas eu acho que a gente também tem que ter um momento para problematizar isso. Não, mas a escrita também é importante, mas a leitura também é importante, certo? A leitura de outras obras é importante, porque assim a gente vai remodelando a educação que a gente acredita, né? Porque se a gente preparar os meninos só para determinados tipos de prova, a gente não vai desenvolver autonomia, como a senhora muito bem mencionou, as colegas com isso. A gente não vai conseguir desenvolver, de fato, um cidadão que seja competente para usar a língua portuguesa nas suas mais diversas formas, nas suas mais diversas manifestações. Concordo muito com você, porque senão a gente vai cair naquele eterno efeito retroativo, né? Eu ensino para a prova, né? É sempre esse efeito, né, de volta, né? Exatamente. Isso mesmo. E uma coisa que, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando aqui também, a gente poderia aproveitar as nossas semanas de planejamento de uma forma muito mais interessante, de uma forma muito mais intensa, né? Se fizesse, talvez, um trabalho de equipe, né? Como vocês sugeriram no começo aí do nosso encontro de hoje, né? Conversar com os professores, não só de português, mas fazer essas oficinas juntamente com o professor de geografia, de história, de matemática. Como é que a gente pode trabalhar, né, a questão da escrita, né, da leitura e da escrita, de forma que una todas essas disciplinas, né? Porque senão é aquilo que a gente comentou, a carga fica sempre em cima do professor de língua portuguesa, né? Ele é sempre o único responsável por fazer com que o aluno escreva bem. E a responsabilidade é de todos, porque a língua portuguesa permeia todas as disciplinas, não é? Mesmo, porque depois ele só fala assim, nossa, esse menino sabe escrever, esse menino sabe ler. Mas, aí, por exemplo, o professor pede um relatório de química, mas não passa a estrutura desse relatório de química, que o menino consiga vomitar um relatório de química sem ter nunca feito, né? Exatamente. Então, vamos aproveitar a semana pedagógica e envolver esses professores, né? Porque fica sempre as mesmas panelinhas, né? E não sai daquilo ali, né? Bom, gente, vamos passar agora para esse slide em que eu gostaria que vocês falassem um pouquinho se vocês já tiveram alguma experiência com a escrita de sequência didática. Vocês já passaram por algo assim? Na graduação? Como é que foi? Já, eu já elaborei, já utilizei algumas sequências didáticas. Assim que eu comecei no Estado, eu ministro aulas há 12 anos. Assim que eu comecei no Estado, eles começaram a desenvolver algumas sequências didáticas, então mandavam material para a gente, baseado em sequências didáticas. Então, assim, posteriormente, eu fui elaborando algumas sequências didáticas para poder trabalhar. Só agora, nesse ano, que nós ficamos um pouco engessados, porque nós temos que trabalhar com material que a própria SEDUC manda, mas ainda assim eu dou uma fugidinha desse material e tento imbuir alguns conceitos, tanto da sequência didática, quanto do letramento literário do Rio do Cosson, para poder dar uma motivada maior nos meninos, tanto para a leitura quanto para a escrita. Que ótimo, que ótimo. E você achou que ficou legal? Surtiu efeito? Sim, para mim é muito mais prático, porque o que a gente consegue perceber é que os alunos têm um contato, uma interação maior com o objeto de estudo. Então, eles interagem mais com o texto, eles conseguem perceber algumas nuances que não perceberiam se não fosse um trabalho mais detido com o texto em si. Então, para mim, eu acredito que é muito funcional.
É porque vai trabalhar, né, o passo a passo, né? Literalmente seria mais ou menos isso, né? É claro que não é uma coisa tão complexa, né, quanto uma oficina, mas uma sequência didática, na verdade, é isso, é a gente fazer, como você falou, um levantamento, né, das ideias, do que vai fazer, sequência das atividades, como fazer, né, vai ter aula expositiva, vai ter aula prática, vai ter um trabalho em grupo, vai ter um momento da pesquisa individual também, né, isso tudo promovendo, né, ensino e aprendizagem de todo esse processo, né, aqui eu estou passando um pouco rapidinho, porque a professora Ema e a professora Maria Cristina vão conversar com vocês sobre a sequência didática, né? E é algo que eu gostaria que vocês pensassem como uma atividade dessa nossa aula de hoje. Mas eu não vou colocar, gente, uma data, tá? Para vocês entregarem, ou para vocês postarem no Moodle, não, porque eu vou esperar primeiro Maria Cristina e Ema conversarem com vocês sobre sequência didática e depois a gente combina uma data que vocês possam escrever uma sequência, desenvolver uma sequência e compartilhar com a gente no Moodle, tá? Então, olha só, amparadas em nossas discussões e nas leituras que a gente já fez, né, nesses textos que eu trouxe para vocês, na nossa conversa de hoje, eu gostaria que vocês elaborassem uma sequência didática a ser aplicada em uma das turmas de vocês. Aí é uma coisa assim, bem pontual, bem passo a passo mesmo, ponto por ponto. Então, nessa sequência, o que eu gostaria que ela tivesse? Que vocês delimitassem o tema, qual gênero textual que foi escolhido, a série que vocês vão trabalhar e, obviamente, o objetivo é de escrita e reescrita textual. Então, eu gostaria que a sequência didática observasse esses seguintes pontos. Primeiro, os procedimentos de leitura adequados ao gênero escolhido. Então, como a gente viu lá naquele artigo que a professora trabalhou, o causo, né? Então, trazer alguns causos, né, como exemplo, né, para conversar com os alunos. E aí ativar conhecimento prévio deles, né, possibilitando manifestação de ideias e experiências por meio da oralidade. Porque é sempre importante, né, a gente trabalhar antes da escrita do texto, a oralidade, a conversa, a troca de informação com os alunos, porque eles quer queira, quer não, eles têm muito a oferecer para a gente também, tem muita ideia boa. Estimular a leitura autônoma e prazerosa, partindo de um gênero textual capaz de despertar sensibilidade e emoções. Então, lembra daquele sujeito lá do Geraldi, né, que ele fala de um sujeito autônomo, né, que ele se vê como autor, né, do seu próprio texto, né, de interlocutor, né, ele vai conversar com o seu interlocutor. E, por fim, desenvolver a habilidade de apropriação do sistema de escrita e reescrita dentro de um contexto significativo, ou seja, né, da gente observar as questões da língua, né, dentro, pensando um pouquinho naquela tabela que eu passei para vocês, que eu trouxe aqui para vocês, que depois eu vou postar, tá, os slides lá no Moodle, para que vocês possam acompanhar esse passo a passo, né, que lá foi só uma sugestão, mas a colega que falou, eu não me lembro agora o nome, né, que falou da questão das cores, né, achei genial, muito importante aquilo ali, muito fácil, né, o próprio aluno, os alunos, né, trabalharem a apropriação, né, dessa escrita, né, desse sistema de escrita, e falar, né, olha só, olha aqui, eu cometi um erro de acentuação, olha que bobagem, né, me passou. Então, aqui foi coesão, foi coerência, onde é que eu posso organizar isso daí? Né? Então, pensar um pouquinho quais seriam os temas, né, desculpa, o que seria essa tabela aí, uma sugestão de tabela para correção, tá, de textos. Ok? Combinado? Combinadíssimo. Mas não vou colocar nada, tá, gente? Vamos esperar a Maria Cristina e a Ema conversarem com vocês. E aí, para a gente finalizar, é lógico que eu tinha que trazer um Minion, né? Maravilhoso! O vídeo é bom, mas ouvir amanhã feriado, a gente até arrepia. Quem levantou a mão? Mas... E aí, gente, muito obrigada. Deixa eu só fechar aqui um pouquinho. Obrigada, senhora. Essas ponderações são muito importantes. E até os momentos de desabafo também, porque às vezes parece que não tem para onde a gente correr. E assim, ter esse compartilhamento de experiências com os demais colegas é muito importante. Faz a gente dar um up, né? Uma injeção de ânimo, as famosas injeções de ânimo para a gente poder prosseguir.
Obrigada, sem dúvida, sem dúvida. Eu que agradeço, viu, gente, a participação de vocês. Muito obrigada. Porque sem a participação de vocês não teria graça nenhuma essa aula, né? Foi uma aula de muita troca, realmente, viu? Muito obrigada. Nós cumprimos o horário certinho. Eu estou terminando um minuto antes, viu? E aí vocês vão curtir feriado. Muito obrigada. Sextou. Sextou.